tal aprender a fazer este chaveiro fofucho de Triceratops? Olha que coisa mais linda! Então, bora lá comigo que eu vou desenrolar mais esta linha. Eu sou a Ju Alves, bem-vindo ao canal Tribo Amigurumi e bora fazer esse chaveirinho. Então, para fazer esse chaveirinho Triceratops, eu vou utilizar as linhas da Amigurumi, um verdinho clarinho, verdinho água. Eu tô sem a referência dessa cor aqui, que eu acabei jogando fora, mas é um verdinho bem clarinho, verdinho água. E vou utilizar também o rosa da Amigurumi, que é o rosa um pouquinho mais... não é o rosa tão forte, tão vivo. Também tô sem a referência dessas linhas. Então, e também eu vou utilizar a agulha 2.5. Como ela é uma linha um pouquinho mais grossa, eu preciso desta agulha 2.5. A gente começa então com o rosa. Eu vou fazer de rosa todo o corpinho dele do chaveirinho. Começando com o anel mágico. E a gente faz 6 pontinhos dentro do anel mágico. A linha tá enroscando um pouquinho, que é uma linha que eu já tinha utilizado esse pedacinho. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vou fazer os 6 pontos dentro do anel mágico. Começando com 1, fecho meu anel mágico. E agora, eu vou fazer um aumento em cada ponto. Então, bora lá pra gente fazer um aumento. Logo já sai essa parte toda enroscadinha aqui, e eu já consigo fazer mais tranquilamente. Inserindo a agulha ao contrário, né? Pra gente poder conseguir puxar o fio. Então, aqui eu tenho um aumento, e eu vou fazer um aumento em cada pontinho, 6 aumentos. Cheguei ao final, então, dos meus aumentos, vou usar o meu marcador, que eu utilizo a mesma linha que sobra do anel mágico. Agora, nós ficamos com... na segunda carreira, então, ficou com 12 pontinhos. Agora, a gente vai para a terceira carreira, que é um ponto baixo e um aumento. A gente vai fazer essa sequência 6 vezes e vai totalizar 18 pontos. Então, começa com um ponto baixo e um aumento, que são 2 pontinhos dentro do mesmo ponto. Então, carreira número 3 finalizada. Agora, a gente vai para a carreira número 4, que são 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. A gente vai repetir essa sequência e vai totalizar 24 pontos. Então, é 1, 2 pontos baixos e um aumento. E agora, você repete aí essa sequência mais 5 vezes. Chegamos, então, ao final da nossa carreira número 4, e agora a gente vai para a carreira número 5, que é um ponto baixo e um aumento 6 vezes, mais 12 pontos baixos, totalizando 30 pontos. Então, uma sequência de um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Encerramos, então, a nossa carreira número 5 com 30 pontos. E agora, a gente vai para a carreira número 6, que é de ponto sobre ponto, totalizando os mesmos 30 pontos. Então, bora lá, vamos fazer. Eu faço a minha aqui, você faz a tua aí. Terminamos, então, a nossa sexta carreira com 30 pontos. E agora, a gente vai fazer a carreira número 7, que é
de 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes também, mais 12 pontinhos, que vai totalizar 36 pontos. Então, é 1, 2 pontos baixos e um aumento. Fechamos, então, a nossa carreira número 7, com 36 pontinhos. E agora, a gente vai para a carreira número 8, que é somente de ponto sobre ponto. E vai totalizar os mesmos 36 pontos. Então, vamos lá. Terminou, então, a oitava carreira de ponto sobre ponto. Agora, a gente vai para a carreira número 9, que são 24 pontos, mais um aumento e um ponto baixo 6 vezes, totalizando 42 pontos. Então, a gente começa com os 24 pontinhos. Terminou, então, a nossa carreira número 9, com 42 pontos. A carreira número 10 é ponto sobre ponto, que vai totalizar 42 pontinhos. Terminamos, então, a nossa carreira número 10, e agora a gente vai para a carreira número 11, que são 6 pontos baixos e um aumento, 6 vezes essa sequência, que vai totalizar 48 pontinhos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Aí, você faz essa sequência aí, mais 5 vezes. Terminamos, então, a carreira número 11, que ficou com 48 pontos. Agora, a carreira número 12 é somente de ponto sobre ponto, ou seja, vai ficar 48 pontinhos. Então, vai fazendo a tua aí, eu vou fazendo a minha aqui. Então, terminamos aqui a carreira número 12. A gente vai para a carreira número 13, que são 24 pontos, mais 7 pontos e um aumento 2 vezes essa sequência, mais 8 pontos. E vai totalizar 50 pontinhos. Então, é perfeito, fechou, então, a nossa 13ª carreira com 50 pontos. Agora, a 14ª carreira é ponto sobre ponto, ou seja, vai totalizar 50 pontinhos. Então, chegamos aqui ao final da 14ª carreira. Agora, na 15ª carreira, nós vamos fazer 24 pontos e mais uma sequência de 7 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, e 8 pontos baixos, totalizando 48 pontos. Fechou, então, a nossa 15ª carreira com 48 pontos. Agora, vem carreira somente de diminuição. Na carreira número 16, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, que vai totalizar 42 pontos. Então, é a mesma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Repete essa sequência aí mais 5 vezes. Certo? Encerramos, então, a carreira número 16 com 42 pontos. A carreira número 17 é uma sequência de 6 vezes de 5 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 36 pontinhos. Então, é a mesma sequência repetida 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Repete aí mais 5 vezes essa sequência. Certo? Então, chegamos ao fim da carreira número 17, que totalizou 36 pontinhos. Agora, a gente vai para a carreira número 18, que são 4 pontos baixos, uma diminuição, 6 vezes também, que vai totalizar 30 pontos. Então, é a mesma sequência repetida
6 vezes. Ou seja, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Repete aí essa sequência mais 5 vezes. Chegamos aqui ao final, então, da nossa 18ª carreira, que totalizou fechou com 30 pontos. Agora, como a gente vai bordar a boquinha, eu prefiro fazer ela agora, enquanto não tem o enchimento. Então, o que acontece? Eu vou pegar já a linha preta e vou bordar os olhinhos e a boquinha do nosso bichinho. Então, com a agulha, eu não vou tirar ele aqui da minha linha rosa, né? Eu não vou arrematar, porque eu vou só fazer o bordado da boca e dos olhinhos. Então, a boca, para fazer a boca, eu vou fazer ele com uma diferença de 4 carreiras para o início aqui. Então, é 1, 2, 3, 4 carreiras. Aí, você vai localizar a partezinha que fica, onde foram feitos os aumentos, que ele faz essa curvinha aqui, ó. Essa partezinha vai ficar pro lado de cima, tá? E a partezinha mais reta, olha a diferença, fica pra parte de baixo. Então, a gente vai localizar aqui e fazer a nossa boquinha. Então, eu vou inserir a agulha, 1, 2, 3, 4 linhas. Eu vou começar ela aqui assim no cantinho, pra fazer uma boquinha larga. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha na 4ª linha e fazer aqui ao redor, ó. Até a partezinha, que essa é a minha parte de cima, então, eu vou fazer aqui ao redor até chegar aqui do outro ladinho. Então, eu vou inserir a minha agulha, eu deixo um pedacinho de linha ali pro lado de baixo, cuidando para ele não vir para cima. E eu vou alinhavar a cada 2 pontinhos, pode ser. Vou alinhavando. Deixa eu só inserir novamente aqui, que ele saiu na carreira de baixo. Aí. Então, vamos lá. Inserir aqui. Agora, eu vou alinhavando ele na carreirinha certa. Cuidando pra não puxar muito, pra ele ficar certinho. E eu vou achar onde fica mais ou menos a parte de cima. Certo. Ok. Vou alinhavando aqui, pra que ele fique certinho. E aí, eu vou voltando pelo mesmo caminho que eu fiz pra fazer a boquinha dele. Eu acho mais fácil a gente fazer enquanto a peça está vazia, essa parte, pra não correr o risco de a fibra subir. Certo? Então, fizemos a nossa boquinha. Agora, a parte dos olhinhos, a gente vai bordar na 9ª carreira, entre a 8ª e a 9ª carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele vai ficar nesta linha aqui. Eu vou bordar ele mais aqui assim do ladinho, ó. Então, eu vou inserir a minha agulha que já está ali do lado de baixo, já insiro ela aqui. Aí, com 2 pontinhos de diferença, ó, eu já insiro aqui. No mesmo ladinho, e já insiro lá no mesmo ladinho do outro lado, ó. Na mesma carreira, com 2 pontinhos de diferença. E trago pra baixo novamente. Então, ó, o rostinho do nosso Triceratops já está prontinho. Aí, aqui,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela do avesso aqui um pouquinho. E eu vou cortar essa linha e fazer um nozinho aqui. Cuidando para não deixar muito apertado, para não correr o risco de ele repuxar o meu trabalho. E aí, eu venho com a tesoura e corto. Aí, eu corto, então, o excedente. E pronto, agora eu continuo tecendo e fazendo as minhas carreiras de diminuição. Então agora, na nossa próxima carreira, que é a carreira número 19, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição que vai totalizar 24 pontos. Então, é 3 pontos baixos e uma diminuição, essa sequência 6 vezes. Então, vai fazendo o seu aí, e eu vou fazendo o meu aqui. Fechamos, então, a nossa 19ª carreira com 24 pontos. Agora, a gente vai para a 20ª carreira, que são 2 pontos baixos e uma diminuição. 6 vezes essa repetição, essa sequência. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. Faz aí mais 5 vezes. Certo? Agora, então, que a gente terminou a nossa 20ª carreira, a gente vai colocar o enchimento. Então, você vai pegar aí a sua fibra e vai inserir o enchimento na nossa peça. A gente quer deixar ele mais firminho e ao mesmo tempo fofinho. Então, vamos ver quanto de fibra a gente vai precisar colocar para ficar na firmeza que eu desejo aí para minha peça. Então, ainda precisa de mais um pouquinho. A gente faz mais uma carreira depois, se precisar de um pouco mais de enchimento, ainda dá tempo de colocar. Aí a gente verifica. E isso tá ficando uma fofura, este nosso chaveirinho. Eu vou colocar essa quantidade por enquanto. E aí, caso precise mais, e vai precisar, eu coloco mais um pouquinho na próxima carreira. Então, a nossa carreira número 21, deixa eu só trazer meu marcador aqui pra frente. A carreira número 21 é de 1 ponto e uma diminuição 6 vezes, que vai totalizar 12 pontinhos. Então, é 1 ponto e uma diminuição. Então, chegamos aqui ao final da nossa 21ª carreira. E agora, eu vou colocar um pouquinho mais de enchimento na nossa peça. Que ela tá muito murchinha. E para eu dar mais definição. Pronto. Agora, a nossa 22ª carreira são 6 diminuições, pra gente fechar a nossa peça. Deixa eu só arrumar esse último ponto aqui. Pra ele ficar mais fechadinho. Que agora, na parte da diminuição, a gente tem que puxar mais a nossa peça. Eu até vou pegar a agulha aqui ao contrário, para facilitar, me ajudar a fechar nossa peça. Então, eu dobro ela aqui,
puxo bem a minha linha, pego a minha agulha ao contrário, torço, giro ela aqui, ó. Escapou, vamos lá. Giro ela aqui pra pegar minha linha. E pra ficar o mais próximo possível do outro ponto, pra não ficar buraquinhos na peça. Esse é o segredo da parte da diminuição, é você deixar o mais próximo possível aqui. Então, vamos lá novamente. Pego o próximo ponto e o próximo. Puxo bem aqui, giro a minha peça e a agulha. E fecho. Então, vamos para o próximo. Eu posso soltar um pouquinho mais aqui, porque os próximos pontos estão mais longe, né? E antes de fechar, eu puxo bem aqui, ó. E prendo bem, deixo mais próximos pontinhos. Então, agora eu solto um pouco meu ponto, pego os próximos 2 pontos, e agora eu puxo. Puxo e trago a linha pra dentro, trago a linha novamente pra dentro. Então, agora, restaram os 6 pontinhos da agulha, a gente vai fazer o fechamento final com a agulha mesmo, né? Eu vou deixar uma cauda aqui um pouquinho mais longa, vou passar essa linha por dentro do ponto. E agora eu insiro a linha na agulha de costura. A agulha de tapeçaria. Aquela babada básica. E como essa linha amigurumi ela é um pouco mais firme, eu vou inserir somente pelos pontinhos de fora, tá? Então, eu vou inserindo somente pela trancinha do lado de fora. Insiro até o final em todos os 6 pontinhos. E no ponto final também. Então, agora, eu puxo com bastante firmeza e eu dou um nozinho aqui, ó, em qualquer pontinho próximo ali, insiro a agulha pelo mesmo buraquinho e levo lá pro outro lado por dentro do meu bichinho, puxo bem, pra esse arremate ficar bonitinho e corto aqui. Então, perfeito! Essa linha aqui é a nossa linha guia do anel mágico. Então, eu vou tirando ela. Depois, agora, a gente vai fazer as próximas partes. Então, agora, com ele prontinho aqui, a gente vai marcar com 16 carreiras de distância daqui da base, né? Aqui no meio da nossa peça. Eu já marquei aqui, então, eu contei 16 carreiras e inseri o meu alfinete. E aí, eu vou contar 17 pontinhos para um lado e 18 pontinhos para o outro. Ele vai terminar, ele vai ficar com 35 pontos. A gente podia fazer separado, mas eu quero fazer diretamente na peça para facilitar, para a gente não precisar pregar na peça a outra partezinha dele aqui. Então, eu vou inserir a agulha aqui no ponto. Vou puxar aqui a minha linha. E vou fazer, separo agora as duas linhas, né? E agora eu faço uma correntinha. Deixa eu pegar o contrário aqui. Esse primeiro ponto vai ficar um pouquinho mais frouxinho, logo a gente ajeita ele. Aqui, no primeiro ponto, eu subo uma correntinha e mais... Deixa eu segurar
minha peça aqui. E mais uma correntinha. Então, eu faço 2 correntinhas no primeiro ponto. E aí, eu vou ponto sobre ponto, até chegar aos meus 35 pontos. Eu vou inserindo a agulha assim, no meio das carreiras, né, no meio dos pontinhos aqui. E vou fazer 35 pontinhos. E eu vou fazer isso para facilitar, para eu não precisar costurar a minha peça. Então, bora lá pra gente fazer, agora que a gente marcou. Então, você vai fazendo aí a tua. São 35 pontos, certo? Fechou, então. Fizemos a nossa carreira, agora a gente vira o trabalho. A gente faz uma correntinha. E agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Então, é 1, 2 pontos baixos. Aí, nós vamos fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, do próximo ponto. Então, são 3 pontos dentro do próximo. 1, 2 e 3. E agora, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos seguidos. 1, 2. A gente vai pular um ponto. E aí, nós vamos fazer essa mesma sequência que a gente fez agora, novamente, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, mais 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Três, mais 2 pontos baixos, 1, 2. Aí, nós vamos pular o próximo ponto e fazer esta sequência novamente. Essa sequência se repete por 5 vezes. Aí, no último pontinho, eu vou pular um aqui, fazer meu ponto no último pontinho, onde é os 2 pontos baixos, faço uma correntinha e viro meu trabalho. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, eu inicio aqui. E eu vou fazer 1, 2 e 3 pontos baixos. Depois, eu vou fazer 3 pontos dentro do mesmo ponto. Então, é 1, 2 e 3 pontos dentro do mesmo ponto. Aí, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. E aí, eu vou pular um pontinho aqui e faço essa sequência mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, bora lá. Pulo um ponto, faço 1, 2, 3 pontos baixos. Aí, dentro do mesmo ponto, 3 pontinhos. E aí, eu faço mais 2 pontos. Pulamos um ponto, fazemos novamente a sequência.
Chegando ao final, a gente faz novamente a sequência. 1, 2, 3, mais 3 pontos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3. E mais 2 pontinhos. Aqui é mais difícil de inserir a agulha, que ele fica mais apertadinho, a gente gira ao contrário. Aí, eu faço uma correntinha. E viro o meu trabalho. Agora, no próximo, a gente vai fazer um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vamos fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3. E mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E aí, nós vamos pular um ponto e começar essa sequência novamente. Então, a gente vai fazer essa sequência 6 vezes e na 7ª vez a gente finaliza aqui. Então, vai fazendo o seu aí. São 3 pontos baixos. 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E mais 3 pontos baixos. Aí, pula um ponto e continua a sequência. Vai fazendo o seu aí. Então, terminamos aqui a nossa carreira. E agora, a gente vai finalizar. Eu vou cortar, deixando o fiozinho um pouquinho mais longo para poder costurar ele dentro da peça. Eu tiro. E aí, com a agulha, com a própria agulha de crochê, eu venho aqui e vou finalizando ele pra dentro da minha peça. Que às vezes é mais fácil utilizar a própria agulha de crochê. Aqui, eu vou trazer ele pra dentro, vou tentar trazer ela aqui pra dentro do mesmo buraquinho de onde a gente iniciou. E eu vou fazer um nozinho aqui nas duas, na nossa linha de início e a nossa linha de final. Tentando não repuxar tanto aqui. Agora sim, eu venho com a minha agulha. Insiro ela na agulha, a linha. E aí, eu levo lá pra dentro da minha peça. Como eu dei o nozinho nas duas, eu já posso cortar essa aqui também e afofar para que ela entre dentro da peça também. E olha só a fofura que tá ficando, gente.
Agora, a gente vai fazer um bordadinho aqui com a linha verde, que é a mesma cor dos chifrinhos dele. Mas antes, já que eu tô com essa linha aqui, a gente vai fazer os chifrinhos e no final a gente faz o bordadinho. Então, para fazer os chifrinhos, são 3 vezes essa mesma receita aqui, são 3 chifrinhos. A gente vai fazer um anel mágico e vai fazer 5 pontos dentro do anel mágico. E aí, eu fecho meu anel mágico. Essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento mais 4 pontos, que vai totalizar 6 pontinhos. Então, bora lá, a gente começa já com o aumento. Como o início da minha carreira sempre é difícil de inserir agulha, lembra que eu já ensinei aqui outras vezes também, para você inserir a agulha ao contrário, que fica mais fácil de você conseguir colocar a agulha. Então, a gente faz aqui o aumento, os primeiros pontos sempre são mais apertadinhos, o do anel mágico. Então, é só ter paciência que você consegue fazer aí também. Então, a gente já começou com um aumento. E agora, eu vou fazer mais 4 pontinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês o meu bichinho roncador que eu tenho aqui do lado. Aí, terminamos a nossa primeira carreira. Esse aqui, como ele é menorzinho, é um pouquinho mais difícil de a gente conseguir lidar, mas vai dar certo no final. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira, que começa com um aumento. Então, é um aumento e mais 5 pontinhos, que vai totalizar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, Ian do céu, mais 5. E aí, eu já viro ela e deixo ela viradinha aqui, ao contrário. Puxo bem o meu anel mágico para fechar bem a pontinha dele ali. E está prontinho o meu chifrinho. É assim que se fala? É o chifrinho mesmo. E aí, a gente vai fazer mais 3, porque nós vamos colocar um aqui, outro aqui e outro aqui. Então, é só isso, bem simples, gente. Daí, aqui é só você arrematar, deixar um fiozinho um pouquinho mais longo pra poder costurar, né? Já vou cortar o meu aqui. Já deixa um fiozinho mais longo. E você vai fazendo os outros 2 aí também. Agora, estou eu aqui com os meus 3 chifrinhos. Meus não, né? Do Triceratops. Prontinhos. E a gente vai, eu vou, com a ajuda de um alfinetinho, eu vou posicionar eles aqui onde eu quero que fique. Então, ali, aqui e aqui. Olha que graça que tá ficando. Verifico se está certinho, se está bom. Perfect, esse daqui eu acho que podia ser um pouquinho mais pra cá, deixa eu ver. Acho que é assim mesmo. E aí, agora,
eu venho deixo eles posicionadinhos, né? Eu venho com a agulha e vou costurar todos eles na peça. Então, é bem simples, é só você fazer a costura aí deles na pecinha. Então, eu vou deixar ele aqui. Deixar essa parte aqui pro lado de trás. E eu venho pegando aqui na parte de baixo e na correntinha. É bem simples a costura da peça. Só como ela é uma linha um pouco mais grossa, e enrola um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de dificuldade no início. Aí, solto mais a minha linha da agulha, pra não ficar prendendo ali, né? E vou fazendo isso, ó. Pego na partezinha de baixo e na correntinha da peça de cima. E vou fazendo ao redor, com ela bem posicionadinha. Fica mais fácil essa costura. Pego aqui na parte de baixo e na correntinha. Aí, eu puxo bem, né, pra ele ficar bem certinho, pra não ficar sobrando linha. Pego aqui na parte de baixo e na parte de cima. Agora, eu já posso tirar o meu alfinete. Vejo se ele tá certinho, alinhado, perfect. Pego na parte de baixo e no ponto de cima. E assim eu vou fazendo até o finalzinho dele, ó. Bem simples, sem segredo. No final aqui, eu faço um nozinho na linha, insiro a linha, não deixo ir até o final, faço um nozinho nela aqui, bem firme, bem rente, e eu insiro aqui no mesmo buraquinho e levo lá pro outro lado da peça, puxo bem firme. E corto a minha linha. Dou uma fofadinha pra ela entrar na peça. E pronto, ó. Nosso primeiro chifrinho já está colocado. Então, vocês vão colocando de vocês aí e a gente vai se encontrar no final. E aí, ficou prontíssimo a nossa fofura. Agora, a gente vai fazer um cordãozinho. Você vai pegar uma partezinha de um chaveiro e a gente vai fazer um cordãozinho para ele. Então, nós vamos já, para não fazer costura na parte de trás aqui, mais ou menos aqui no meio, vejo onde é o meio aqui. E aí, eu vou inserir a minha agulha. Essa agulha aí deu certo. Puxo a minha linha por dentro. Tá no meio. Ele trouxe um pouquinho de fibra, mas é isto aí. Essa linha aqui, não se preocupem que a gente já finaliza ela. E eu vou fazer correntinhas aqui.
Então, eu vou fazendo correntinhas. Faço várias correntinhas. Ó, eu acho que assim o tamanho dele já está bom, então eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. E agora eu pego a minha argolinha e já insiro ele por dentro da minha argola. Então, ó, eu coloco por trás a linha aqui. E já fecho uma correntinha aqui. Agora, eu vou descer aqui para firmar mais a minha peça. Eu vou descer fazendo pontos baixíssimos. Então, eu desço aqui fazendo sobre cada correntinha um ponto baixíssimo. Para que ele fique mais presinho. E para que eu não tenha que fazer nozinho aqui em cima na parte da argola, que é mais fácil de ele soltar com o tempo, assim não. Assim eu vou garantir que essa parte aqui fique bem mais forte, bem mais firme e não vai soltar com o tempo. Então, eu vou voltando com as minhas correntinhas, voltando com os meus pontos baixíssimos. Aqui eu faço mais um ponto baixíssimo. E aí, eu vou soltar, deixando um pedacinho para fazer a amarração. Aqui, eu vou amarrar este fio com este, fazendo um nozinho bem firme aqui, mais um nozinho bem firme. Vou inserir esta linha na minha agulha. Dando, como sempre, aquela lambida básica. Tem outros tipos de argola para chaveiro, tá, gente? Essa é a que eu tenho aqui no momento. E que a gente vai utilizar, mas você pode fazer da mesma forma para todas as argolas, para todas as argolinhas. Então, vamos lá, inserir a nossa agulha aqui. E agora, no mesmo buraquinho que eu iniciei, eu insiro a agulha novamente e levo lá pra baixo. O máximo que eu puder, bem firme. Do início também, eu vou inserir na agulha o do início. E vou inserir no mesmo lugar e levar lá pra baixo. Assim, eu dou um acabamento bem bom pra minha peça e garanto que ela não vá soltar. Então, a gente corta ali, afofa a nossa peça e olha só que graça, prontinho! Agora, você pode fazer mais umas correntinhas aqui também e colocar eles. A gente pode fazer mais uns nozinhos rosas aqui, com todas as linhas que sobraram. Ó, tem bastante linha que sobrou aqui. Mais uns verdinhos das linhas que sobraram das nossas costuras. A gente pode fazer um nozinho básico para deixar ele mais fofucho. Então, eu insiro assim, ó, eu coloco este aqui pro lado de dentro, né? E aí, eu puxo toda essa parte pro lado de cá. E aí, a gente fez um nozinho básico. E aqui, a gente pode cortar para deixar eles mais ou menos todos do mesmo tamanho.
Então é isso, gente. Olha que fofura que ficou o nosso trabalho. Este, então, é o nosso Triceratops. O chaveirinho de Triceratops. Terminamos, então. Super fácil. Então, olha só. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilha com as amigas crocheteiras que querem fazer amigurumi também. Eu sou a Ju Alves da Tribo Amigurumi. Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima. Beijo!